Vivendo o propósito divino. E a gente vai ver através da vida de um discípulo de Jesus, quando ele disse sim para o propósito de Deus na vida dele, que mudança radical em todos os aspectos, amém? Porque viver propósitos divinos fala de Jesus, ele mesmo, completar todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, tudo que as pessoas correm lá fora procurando ter, quem diz sim para o propósito de Deus já vive naturalmente. Então tudo que o mundo sonha em família, em dinheiro, em bens, em conquistas, em satisfação, em herança, em legado, aquele que diz sim para o propósito de Deus, porque existem dois sims que nós devemos dizer para Deus na nossa vida. O primeiro sim é para receber Jesus no coração, para que sejamos salvos. E o segundo sim é para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Você sabe que esse termo propósito, ele está em evidência. Olha, viva o teu propósito. Viva o propósito da tua vida. Qual é o propósito da tua vida? Você já descobriu o teu propósito? Tanto que a maioria dos cursos de autoajuda ou de coaching são baseados nesse tema. Olha, o teu propósito, você já descobriu? Então as pessoas, os coachings te ajudam a destravar o teu propósito, a destravar o teu projeto de vida. Mas quando você olha para esse livro aqui, está escrito qual é o propósito de Deus para a tua vida. De Deus para a tua vida. Dentro, e o interessante é que é dentro, Rose, dos teus talentos. Melissa, das tuas capacidades. Luciano, é dentro daquilo que Deus é tão perfeito, que Ele estabelece propósitos para que você viva, e algumas coisas dentro do propósito Ele desenvolve em você, talvez você não tenha ainda, ou talvez você ainda não despertou que tem, mas muitos dos teus talentos é aquilo que Deus quer usar, para que você viva o propósito dEle, e através do propósito dEle, a tua vida seja completa em tudo aquilo que o ser humano busca, amém? Então eu queria ler com você, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 em diante, diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Diga glória a Deus pela palavra. Glória a Deus. Amém, queridos? A gente vai ver aqui um momento específico na vida, talvez de um dos discípulos mais conhecidos, mais famosos de Jesus e da palavra de Deus, que era Simão, também conhecido como Pedro, né? E quem que era Pedro? Simão era um pescador,
ele era irmão de André, que trabalhava junto com ele, era sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. O pai de Simão se chamava Jonas ou João, Jonas e João é o mesmo nome no hebraico, e ele trabalhava com pesca. A Bíblia mostra que provavelmente ele era casado, a gente vê por uma das passagens que Jesus entra na casa e cura a sogra dele, então provavelmente era casado, e a Bíblia não é específica, mas segundo relatos dos pais da igreja do primeiro século, Pedro tinha filhos também. E uma das coisas que nos mostra isso é que todo judeu, principalmente naquela época, tinha filhos, a não ser por um problema específico de esterilidade na família, mas era tradição ter filhos e era bênção você gerar o quê? Posteridade, você gerar descendência. A Bíblia toda fala da descendência do povo de Deus, então provavelmente ele era um homem comum, tinha uma profissão, tinha uma família, tinha características pessoais, porém num determinado momento ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um momento em que ele conhece a Jesus. Esse não é o primeiro momento que ele conhece a Jesus. Se a gente intercalar os 4 evangelhos, colocar ordem, André, irmão dele, que era discípulo de João Batista, conhece a Jesus no batismo, começa a seguir a Jesus, aí ele corre e chama Pedro. E fala assim, Pedro, Simão, Simão, venha, você precisa conhecer esse homem. Você precisa conhecer aquele que a profecia fala que talvez seja o Messias. E aí, Simão vai até Jesus e aí ele é apresentado para Jesus. E logo depois, Jesus está pregando, aí a gente chega nesse momento em que Jesus está pregando perto ali aqui está Lago de Genezaré, que é um dos nomes do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Que não é mar, é lago. É que não existe o termo lago no hebraico. Então tudo é mar. O Mar Morto é um lago, não é um mar. O Mar da Galileia é um lago, só que eles são grandes, de pescaria, de travessia de barco. Bom, nós vamos para Jerusalém de novo e vamos lá passear no Mar da Galileia, tocar o hino nacional, tocar o hino de Israel e profetizar a multiplicação, porque o Mar da Galileia é um lugar de multiplicação. Amém? E aí o que acontece? Ele está ali, Jesus pregando, e a multidão vai espremendo Jesus e vai ao lado de Jesus, até uma hora que Jesus não tem para onde correr. E ele vê um dos barcos ali, e os pescadores lavando, e um dos pescadores ele identifica, que é Simão, aquele que foi apresentado por André. E aí ele perde o barco, sobe no barco, afasta um pouquinho da praia e continua pregando do barco. Você imagina a multidão que não estava ali para que Jesus precisasse fazer isso. As multidões seguiam Jesus, seguiam porque começavam a ver no ministério de Jesus sinais, milagres, viam no ministério de Jesus uma palavra diferente do que eles estavam acostumados. E eu já quero declarar a sua vida, dos teus lábios sairá uma palavra sempre diferente do que as pessoas estão acostumadas. A nossa linguagem precisa ser uma linguagem diferenciada. Como é uma linguagem diferenciada? É uma linguagem profética. É uma linguagem que quando está todo mundo em guerra, você traz a paz. Quando está todo mundo em desespero, você traz a esperança. Quando está todo mundo com medo, você traz a fé. Essa é a linguagem que Jesus começou a trazer, e as multidões começaram a ficar maravilhadas, e dizer, esse não fala como falam os outros, esse não fala como falam os religiosos, esse tem uma linguagem de autoridade, e que Deus te dê essa linguagem de autoridade em nome de Jesus, amém? E aí o que acontece? Jesus sobe nesse barco e começa a pregar. Eu costumo brincar que aqui Jesus criou o microfone ou a ampliação de som, megafone. Por quê? Porque o ar vem do mar para a terra. Então, como Jesus está no mar, o ar vem para a terra e amplifica a voz dele. Então, nessa hora, Jesus alcança uma multidão ali com a pregação. Ele termina de pregar, ele vira para o dono do barco, que é Simão, e diz assim: volta agora para as águas mais profundas. Tem traduções que dizem, aqui está de largo, mas outras traduções falam, vamos para as águas mais profundas, mais para o meio do lago, e você vai lançar as redes de novo. Pedro olhou aquela hora e falou assim, bom, Jesus prega muito bem, que pregação linda, mas de pescaria conheço eu. Ele não é pescador, no mínimo ele era filho de um carpinteiro, ele não tem nada a ver com
pesca. Eu sei que se pesca de madrugada. Pesca com rede é de madrugada, não é de manhã. E no lugar mais profundo ainda é onde os peixes vão mais fundo durante o dia. Eles vêm durante a noite reoxigenar. Então aí você pesca com rede, não de manhã. E outra coisa que mostra que a pescaria deles tinha sido horrível é que eles estavam lavando as redes. Aquele horário eles deveriam estar separando os peixes. Se eles estavam lavando as redes é porque não tinham pescado nada. Só que a palavra de Jesus impactava tanto que Simão nessa hora diz assim: ok, eu sei que não é hora de pescar, eu sei que não é lugar de pescar nas águas mais profundas, mas por causa da tua palavra eu vou obedecer. E aqui vem um toque para nós. A gente não precisa concordar com o que Jesus está falando. A gente pode até achar que sabe mais do que o pastor está falando, do que o líder está falando, do que o irmão em Cristo está falando, mas se o que está sendo falado está de acordo com a palavra, obedeça, porque vai vir milagre na tua direção. Amém. Amém? Olha como a palavra é clara. E aí Simão fala: por causa da tua palavra eu vou obedecer. E aí vai lá nessa rede, resumindo, nós lemos aqui, não está enchendo, o barco está afundando, chama o barco provavelmente era de João e Tiago, o barco sócio, os dois quase afundaram. E ali algo sobrenatural acontece, fora de tempo, fora do horário, no lugar onde não se pesca, dois barcos cheios, transbordantes de peixes, uma multiplicação extraordinária. A Bíblia, em algumas passagens fala, a pesca maravilhosa, é o subtítulo, desse termo, desse texto. E aí o que acontece? Pedro fica extasiado, todo mundo fica extasiado com aquela experiência com Jesus, porque experiências com Deus nos deixam extasiados, nos tiram do plano natural, nos levam a um plano que normalmente a gente não vive. A gente passa a semana inteira, ou dias e dias no plano natural, não é verdade? Eu fiquei aqui, doente, a doença te traz, para o plano natural, é ou não é? Você vê teu corpo, você se vê enfraquecido, você não tem ânimo, você não tem força, a cura te leva para o âmbito espiritual. Amém? E aí o que acontece? Fica todo mundo assim, e aí Pedro fala: Senhor, se afaste de mim, eu sou pecador. E aí Jesus responde para ele: Pedro, não temas, porque a partir de agora, a tua vida entra em um propósito. A partir de agora, você continua sendo um pescador, você continua tendo sua família, você continua tendo seus filhos, sua esposa, não é isso que eu vou tirar de você, mas a partir de agora, eu te apresento um propósito para a tua vida. E aí nessa hora, ele diz assim: você não vai mais pescar peixe, você pode até continuar pescando peixe se você quiser, mas eu te chamo para ser pescador de homens. A Bíblia diz que eles voltam os barcos para a praia e imediatamente, deixando tudo, o seguem. Amém? E aí, o que é esse largar tudo por Jesus e pelo Evangelho? O que significa isso? Porque muitos entendem que o largar tudo é abandonar a família, é parar de trabalhar, e agora eu vou seguir Jesus e servir no Evangelho. Se fosse assim, eu estou fora. Eu larguei o trabalho, mas eu não larguei minha família. Então eu não estou seguindo Jesus ainda. Eu não estou fazendo o que Pedro fez. Não, não é isso. Olha só que interessante. Lucas 18, 28 a 30. Depois eu mando no grupo todos os versículos, se quiser acompanhar. Tá? Eu já deixei anotado aqui para a gente também ganhar tempo, porque são vários versículos. Olha o que diz Lucas 18, de 28 a 30. E disse Pedro para Jesus: eis que deixamos nossa casa e te seguimos. Ele quis dizer, olha, Jesus antes disso está falando: se alguém não abrir mão, não renunciar, não vai conseguir caminhar comigo. E aí Pedro fala assim: mas nós renunciamos, nós deixamos e te seguimos. E aí respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa,
mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Esse é o chamado para quem vive o propósito de Deus. Para quem diz sim para o propósito de Deus, você deixa tudo e não perde nada. Você lembra da aula? Da outra semana. Você deixa tudo e não perde nada. Essa foi a frase que Deus colocou no meu coração. Quem vive o propósito de Deus, deixa tudo por Ele, mas não perde nada. A sensação de que se eu seguir Jesus eu vou perder, eu vou ficar sem, eu vou abrir mão, então eu não vou ter mais, é enganoso. Aqui Jesus está dizendo, olha, não tem aquele que por minha causa diga, eu deixo tudo, que não receba tudo multiplicado. Então quem deixa tudo não perde nada. E esse é viver o propósito de Deus. E quando Pedro diz isso, eis que deixamos tudo, ele ainda não sabia qual que era o resultado do propósito. Ele só sabia que tinha algo que ardia dentro do coração dele, que falava assim, eu preciso seguir esses passos. E eu sei que dentro do teu coração arde algo, que fala assim, eu não sei o que é, às vezes eu nem consigo direito, mas eu sei que Deus está me chamando para algo. Deus está me chamando, Deus está mexendo comigo. Deus está falando comigo a cada domingo, a cada reunião, a cada célula, a cada evento, a cada momento. Quando eu abro a Bíblia, quando eu vou orar, Deus está falando comigo. E Pedro não sabia qual era o resultado desse propósito. Até Jesus falar aqui, olha, você pode deixar tudo, que você não perde nada. Pelo contrário, você colhe multiplicado. Queridos, eu experimento hoje na minha vida isso. Uma multiplicação por ter decidido deixar tudo. E o deixar tudo eu não larguei mão da minha família. Mas eu recebo a minha família num nível, num ambiente, que vocês conhecem minha casa. Esse lugar aqui é um ambiente de paz. É impressionante o ambiente de paz que nós vivemos aqui. Com lutas, mas a paz impera. Com desafios, mas o amor supera. Com dificuldades, mas o perdão não falta. Meu filho pisou na bola comigo. Sábado, ele que monta o negócio da aula para mim. Aí eu falei, olha, eu vou fazer no Google Meet, mas me fala como que eu faço para gravar a aula. Aí ele falou assim, pai, 6h30 eu acordo e entro remotamente e monto para você. Eu falei, show de bola. 6h30, mandei, liguei 2 vezes no WhatsApp dele, não respondeu, não me ajudou. Quando ele acordou, que viu que tinha ligação minha, pai, por favor, me perdoa, eu falei contigo, está aqui no meu celular. O que é isso? Vamos errar? Vamos errar, você erra, eu erro. Mas aonde há o deixar tudo para viver, para não perder nada, é isso. Quantos filhos, ou quantos pais pisam na bola com o filho com o pai, o marido com a esposa, e aquilo vai distanciando, porque não tem um pedido de perdão, não tem olha, eu não quero mais errar, me ajuda, eu errei. Mas quando isso começa a acontecer, quando a gente entende que Deus nos chamou para deixar tudo por Ele e pelo Evangelho, porque tudo nós vamos receber de forma multiplicada. Amém? Amém. Agora eu não deixo tudo para receber de forma multiplicada, eu deixo tudo porque Ele me chamou. Eu deixo tudo porque simplesmente Ele me chamou. Essa é a essência. Eu não deixo porque eu sei que eu vou colher, porque daí seria fácil, né? Uma troca. E como que a gente vai trocar com Jesus se a gente não tem nada para oferecer para Ele? Se a gente não tem nada equivalente para trocar? Tudo que você dá para Jesus, Ele te devolve maior. Tudo que você faz por Jesus, Ele te devolve mais. E aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, a gente nunca vai poder devolver. Não é verdade? Nunca. Então, é deixar tudo. Amém? Quais são os resultados na vida? Porque assim, não tem como, queridos. A gente não se move pelos resultados, mas é inevitável. Para aqueles que fazem por amor, para aqueles que dizem sim
porque amam a Deus, porque sabem que Deus está acima de todas as coisas, é inevitável que venham resultados, que venha a bênção de Deus. É promessa bíblica. Que veio, você viu o decreto que a Rosângela leu aqui? Olha, eu tenho vindicado do meu povo, que não neguem meu nome, que não neguem minha palavra, porque aqueles que assim fizerem, eu vou cuidar, e eu vou trazer tranquilidade. Deixa eu perguntar, quem está precisando de tranquilidade? Na alma? Quem está precisando de momentos de paz? A gente tem momentos de paz, mas Deus quer dar a paz que excede a todo entendimento, e que pode cair tudo ao lado de você ali, aquilo não te abala, aquilo não mexe, aquilo não te tira da presença de Deus, aquilo não te rouba das orações, aquilo não te rouba de jejuar, de estar dando passos em direção à presença de Deus, amém? E há resultados na vida de quem vive o propósito de pescar almas. Um dos propósitos que Deus tem para a vida de qualquer cristão, é que ele seja um pescador de almas. É o único ministério que você recebe, querendo ou não. A Bíblia diz que todos aqueles que foram reconciliados com Deus, recebem o ministério de reconciliarem outros com Deus, que é ganhar vidas, que é esse primeiro degrau aqui, que é o ganhar, que é o levar pessoas a conhecerem a Jesus, a serem retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, amém? Qual é o resultado de quem vive esse propósito de pescar almas, de ganhar vidas? Primeiro, Jesus muda o seu nome e a sua história. Como é que ele chamava? Aquele discípulo chamava Simão. Simão, ele vem do nome do Antigo Testamento, Simeão, que é de chamar. Chamar quer dizer, Shema, né? Quer dizer ouvir, Shema Israel, ouça Israel. Simão quer dizer aquele que ouve. Aquele que ouve. Veja só, Simão quer dizer aquele que ouve, aquele que escuta. Mas nem todo que ouve obedece, nem todo que ouve atende, não é verdade? Tanto que a própria palavra diz, olha, bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a minha palavra, não só aquele que ouve. Quantos ouviram o chamado de estarem aqui nessa manhã? Quantos têm ouvido o chamado de Deus para as suas vidas? Quantos têm ouvido o propósito de Deus para as suas vidas? Então Simão queria dizer aquele que ouve. E outra tradução do nome Simão quer dizer cana fina. Tipo, como é que chama a árvorezinha que dá cana? Que dá... Bambu. Bambu fino, cana fina. Bambu fino. Por que o bambu fino? Porque o bambu fino bateu um ventinho, ele cai, ele é inconstante. Por isso que Pedro tinha essa característica de inconstante. Uma hora estava falando em nome de Deus, outra hora estava falando em nome do diabo. No mesmo capítulo da Bíblia ele consegue falar no nome dos dois. Ele consegue ser elogiado e criticado. E quando ele puxa a espada e corta a orelha quando não devia cortar a orelha de ninguém. Era esse impulsivo, esse inconstante. E às vezes nós nos tornamos, ou nos vemos inconstantes. Uma hora eu estou um leão orando, outra hora eu estou um gatinho miando. E não tem problema, tem hora que você vai miar como um gatinho no colo do pai. Mas sem se esquecer que Deus te levantou como filho do leão da tribo de Judá. Amém? Mas e aí? Tem hora que crê e tem hora que não crê? Tem hora conta comigo e tem hora não apareço? Tem hora, Jesus, eis-me aqui, tem hora, Jesus, me dá um tempo? Como assim? E aí, Jesus se encontra e fala assim, hoje eu vou mudar a tua história, Pedro. Eu vou mudar teu nome. Não chamarás mais Simão, e sim Cefas. Kefas, né, em hebraico, que quer dizer o quê? Pedra, rocha. Rocha pequena, né, rochinha, pedrinha, mas é firme. Deixa de ser uma cana e passa a ser rocha. E Cefas, por interpretação, quer dizer aquele que vê. Então Simão deixou de ser só aquele que ouve e passou a ser também aquele que enxerga, aquele que vê. E o pescador de almas, aquele que vive o propósito de evangelizar, é aquele que vê além, é aquele que vê à frente, é aquele que vê as pessoas e percebe que elas estão sofrendo, é aquele que não consegue passar na calçada e vê alguém caído na calçada e ser indiferente, porque ele vê.
ele tem essa visão ampliada. Para quem diz sim, para ser um evangelista, um pescador de almas, Jesus amplia a visão. Você começa a ter discernimento espiritual na vida das pessoas, na casa que você entra. Você percebe qual é o ambiente para você poder interceder, para você poder pregar o evangelho. Amém? Quantos querem viver essa experiência? E por quê? Então o que nós vemos? Que Simão, de inconstante, se tornou firme. Que Simão, de apenas aquele que ouvia, agora é aquele que vê. Por quê, queridos? Porque todo aquele que diz sim para o propósito de Deus, sabe o que ele vive? Ele vive uma mudança de vidas, de vida. Amém? Aquele que diz sim para o propósito de Deus, Jesus entra na sua casa e muda a sua família. Amém? Tem tanta gente aí desesperado em tentar resolver os problemas familiares. É tão simples. Nós temos uma série inteira no YouTube. Você que está assistindo esse vídeo depois do culto, tem uma série inteira aí nesse canal do YouTube. Entra na minha casa. Que série foi essa, né, que nós recebemos aqui? Entra na minha casa. Pedro não precisou ficar clamando: Jesus, muda a minha família, tira as enfermidades da minha família. Não, simplesmente Pedro disse sim para o chamado. Sabe o que aconteceu? Jesus foi na casa dele. Jesus foi na casa dele. Olha o que diz aqui em Mateus 8, de 14 a 16. Anote aí quem quiser depois ler. Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, estavam ali na casa de Pedro ainda. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes. Queridos, na casa que Jesus entra, tudo muda. Tudo muda. Você percebe que que Pedro, ele diz sim para o propósito. E automaticamente, porque ele disse sim para o propósito, Jesus entra na casa dele. E aí começa uma mudança. Quem estava doente é curado. A gente sabe que uma pessoa doente dentro de casa mexe com a família toda, não é? Um que está doente mexe com todo mundo. Então quando Jesus entra, aquele é curado, mexe com todo mundo de novo. O ambiente da casa muda. A alegria volta, o ânimo volta, a disposição volta. Então a gente vê Jesus entrando na casa de Pedro, porque Pedro disse: eu quero viver esse propósito, eu digo sim para esse chamado, eu digo sim para ser um ganhador de vidas. E aí, na casa de Pedro, não só a sogra dele foi curada, mas todos os que a partir daquele momento entravam na casa de Pedro eram curados. A casa dele foi transformada. A casa dele se tornou uma célula, se tornou um lugar de receber vidas, se tornou um lugar de mudar vidas. Queridos, quando você abre a tua casa para ser um lugar de transformação de vidas, esses são os milagres que acontecem. Acontecem tanto na família que abriu a casa, quanto naqueles que entrarem na casa. Está entendendo? Olha que tremendo isso. Não é que foi um monte de gente de fora, foram todos curados e a família de Pedro continuou doente. Não, a primeira a ser curada foi a família de Pedro. Quando você diz assim: Senhor, entra na minha casa, eu vou fazer uma célula, vou fazer uma reunião na minha casa, o primeiro a ser curado é você. O primeiro que Deus age é você. O primeiro que Deus toca é você. Eu lembro até hoje, na casa do meu pai, que foi minha primeira célula, foi uma experiência tremenda, porque meu pai, ele perdeu os negócios dele em um determinado momento da vida, fruto das escolhas erradas que ele fez. Ele perdeu os negócios, entrou em depressão, e aí ele arrumou um bom emprego, lá no interior ainda. Lá no interior não, nós estamos no interior, né? Isso aí ainda é linguagem de paulistano. Lá em Sertãozinho, mais no interior. E aí o que acontece? Ele arrumou um emprego, foi ser diretor da Ciesp, lá na época. E aí depois ele foi transferido para Santo André, e veio para Santo André, e foi toda a família de volta para São Paulo, que foi quando nós nos convertemos. E meu pai estava com esse trabalho, estava com esse emprego, e Jesus começou a transformar a história da nossa família. E aí chegou a visão celular na igreja. E eu, com mais 14 pessoas, fomos os primeiros 15 a fazer um encontro, a participar da escola de líderes,
e multiplicamos as primeiras 15 células da igreja. E eu fui um desses líderes, e a minha célula foi na casa dos meus pais. E meu pai estava com esse emprego, era um emprego bom, um emprego razoável, mas não era um emprego que dava as mesmas condições quando ele tinha o próprio negócio dele. Mas ele estava bem, assim, ele estava feliz, ele não estava inútil, ele não estava desempregado, ele estava trabalhando. Queridos, foi impressionante. Olha só como que são as coisas, como as coisas mudam naturalmente dentro de casa. Primeiro, entrou a célula, a restauração veio assim no casamento do meu pai e da minha mãe. Já tinham mais de 25 anos de casado, mas não tinham ainda se reestruturado como casal, e aí a gente percebeu neles assim que trouxe a unidade de volta, tudo. E depois, dentro do CIESP, meu pai desenvolveu um projeto que foi aprovado para o estado de São Paulo inteiro. E todas as vezes em que tinha esse evento, meu pai passou a ser comissionado por esse tipo de projeto que ele criou. Meu pai, ele era diretor de uma unidade lá de Santo André, não é que ele estava encabeçando, aí ele foi lá para Paulista, apresentou o projeto foi aprovado, foi para o estado de São Paulo inteiro. Toda vez que tinha esse projeto, porque era nos eventos, ele era comissionado nisso. Olha só, e aí até a vida financeira dele deu aquela, e a gente viu que foi tudo num processo, quando falou, olha, eu quero viver um propósito dentro da minha casa, eu quero que minha casa seja um lugar abençoador de vidas. Amém? Então, queridos, Jesus entra na casa, muda a família. Quando a gente vive o propósito de Deus, Jesus, ele se move nos nossos negócios, muda a nossa finança. Queridos, eu garanto para você que com toda a experiência que o apóstolo Pedro tinha de pescar, ele, André, Tiago e João, eles nunca tinham feito uma pescaria como aquela que eles fizeram. E presta atenção, eles estavam orando pela vida financeira? Eles pediram para Jesus ajudar eles numa grande pescaria? Não, o que eles fizeram? Eles emprestaram o barco para a obra de Deus. Meu Deus. Você sabe que eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor falando assim, olha, tem muitos empresários, muitos homens de negócio, muitas mulheres de negócio que ficam pedindo assim, Jesus, entra nos meus negócios. Chamam Jesus para entrar nos negócios. Amém. Agora, você já parou para pensar que você poderia oferecer o teu negócio para o reino de Deus? Fala, Jesus, usa o meu negócio para o teu reino. É totalmente diferente. Pedro não pediu para Jesus entrar nos negócios dele, mas ele ofereceu o barco, ou ele aceitou entregar o barco para que o reino fosse propagado. Ele falou, o que eu tenho está aqui, o que eu tenho usa, Jesus. E viveu experiências financeiras. Aqui fala de uma pescaria, queridos, que eu não sei quanto tempo rendeu para eles, o quanto essa pescaria não rendeu financeiramente para eles. E Pedro passou a viver experiências financeiras sobrenaturais. Tem uma outra passagem em Mateus 17, 27, que diz assim, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pedro tinha questionado Jesus, falou, Jesus, os impostos estão muito altos, os impostos aqui em Jerusalém estão terríveis, Roma, meu Deus, como cobra imposto, está pesado demais, é justo a gente pagar? E aí, pela lei natural, não, os filhos da terra não pagariam, os estrangeiros pagariam os impostos, mas como eles estavam em domínio, era obrigado que eles pagassem imposto também. E aí, o que Jesus responde para ele? Olha, nós deveríamos ser isentos, mas para não causar escândalo, para que ninguém fale que você é inadimplente, para que ninguém fale que você compra e não paga, vamos pagar esse imposto. E olha que interessante, queridos, Jesus não usa uma experiência mágica, ele não faz assim, aqui está a moeda, vai lá e paga. Ele podia fazer, Jesus, gente, tudo é possível ao que crê, é ou não é? Podia fazer do jeito que for, igual a gente faz com criança, vem
cá, Pedro, dá aqui sua orelha. Olha uma moeda saiu da sua orelha. Vai lá e paga. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele usou os talentos que Pedro tinha para cumprir o propósito. Ele falou, vai lá e pesca um peixe. Pedro era um pescador, ele sabia o que Jesus estava falando. Só que não seria mais uma vez uma pescaria normal. Pedro, a partir desse chamado, ele nunca mais fez uma pescaria normal. Se você pegar em João depois, capítulo 21, tem uma segunda pesca maravilhosa, onde eles passam a noite inteira, não pescam nada. Jesus já ressurreto aparece na praia e fala, joga do outro lado. E eles jogam 153 grandes peixes. Queridos, 150 peixes é muita coisa. Grandes ainda, então está falando, eu não sei o nome de peixe, tambaqui é um peixão lá do Amazonas, gigante, né? Grandes peixes. Desde o dia em que Pedro disse para Jesus, sim, eu vou ganhar vidas, eu vou ser um pescador de almas, Pedro nunca mais fez uma pescaria comum. Já percebeu isso na palavra? Nunca mais. Nunca mais a pescaria dele foi, olha, pesquei o normal que a gente está acostumado a pescar. Não. Todas as vezes que ele lançou a rede, todas as vezes que ele lançou a vara, a pescaria foi sobrenatural. Ou com 150 grandes peixes, ou com um único peixe, aquilo gerou recurso suficiente para ele. E eu quero dizer que você vai viver isso também. Se você disser sim para o propósito de Deus, as suas ações, na sua profissão, no seu trabalho, na tua empresa, não viverão mais colheitas naturais. Olha, eu projetei ganhar e é o que eu ganho porque eu projetei. Não, a partir do momento em que você diz sim para o propósito de Deus, as suas colheitas são sobrenaturais. Quantos creem nisso? Amém. Amém? A provisão na vida de um pescador de almas passa pelos seus talentos, mas provém do sobrenatural. Amém? Então Deus vai usar os talentos que você tem, na empresa que você tem, no trabalho que você faz, mas o resultado não vai ser comum, o resultado não vai ser o mesmo. Amém? Então Jesus, ele abençoa os negócios, ele muda a vida financeira de um pescador de almas. Um pescador de almas, queridos, tem também um entendimento aberto para conhecer realmente quem é Deus. Veja que 2 vezes Jesus questiona quem ele era, quem as pessoas diziam que ele era, e as 2 vezes quem responde é Pedro. Em João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus fez uma pregação pesada aquele dia. Falou que tinham que comer da carne dele e beber do sangue dele. Você imagina isso para judeu? Que não podia nem tocar num cadáver, que tinha que se abster do sangue, até dos animais, da carne sufocada pelo sangue, não podia. E daqui a pouco chega Jesus, que está todo mundo maravilhado com o que ele faz, é o Messias, é o Salvador, e ele fala assim, só que agora vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Os judeus se escandalizaram, e aí começaram a ir embora. Muitos que estavam seguindo, a Bíblia diz, muitos que estavam seguindo a Jesus começaram a ir embora. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas não querem uma pregação dura, elas querem uma pregação fofa. Não é fofa que a gente... Eles querem uma pregação fofa. Eles querem um evangelho de arco-íris. Eles querem um evangelho que a gente brinca, né? De algodão. Mas a hora que vem a parte do espinho do evangelho, porque tem a parte que nos cutuca, tem a parte que nos confronta, tem a parte que fala que você precisa santificar, você precisa mudar a sua forma de pensar, você precisa mudar a tua linguagem, você tem que parar de correr tanto atrás das coisas do mundo e começar a se entregar para Deus. Aí o povo se escandaliza. Aí o povo não quer, desde a época de Jesus, não é novidade dos dias de hoje. Enquanto Jesus estava curando, Jesus, estava libertando, Jesus, estava abençoando, Jesus, curou minha sogra, curou esse, curou aquele, é isso que eu quero, esse é o Messias. Aí Jesus vem, e agora? Você vai mudar ou não vai mudar? Você vai ser uma nova criatura ou não? Começou a ir embora. Você vai comer da minha carne e beber do meu sangue? Ou seja, você vai ser um comigo? Começou a ir embora. Muitos, aí a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos dele, aqueles mais próximos, já conhecidos como apóstolos,
e diz assim: e vocês? Não querem ir também? Mas, queridos, quem vive o propósito sabe quem é Jesus. Quem vive o propósito de Deus sabe. Quem frequenta uma igreja nem sempre sabe. Entende o que eu estou falando? Quem frequenta uma igreja nem sempre sabe quem é Jesus. Quem frequenta uma reunião, quem assiste uma pregação só pela internet, não sabe quem é Jesus. Mas quem vive o propósito sabe. E aí sabe o que aconteceu? Pedro vira e diz: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Olha que resposta. Essa é a visão ampliada que Deus dá para o ganhador de vidas. Ele vê como Deus vê. Por quê? Porque Jesus veio para salvar as vidas. Jesus morreu para salvar as vidas. Jesus ressuscitou para salvar as vidas. E Jesus vai voltar para buscar essas vidas salvas. Quantos creem nisso? Amém? Mas sabe o que acontece? Outros não veem. Então Pedro, porque disse sim para o chamado de Deus, ele percebeu, ele falou: para quem irei, se só Tu tens a vida eterna? E em Lucas 9:20, Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, mais uma vez, o pescador de almas, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uns diziam que ele era profeta, uns diziam que ele era Elias ou Jeremias ou algum outro que voltou, que veio. Ele disse: e vocês? Aí o único que respondeu foi o pescador de almas. Foi o evangelista do grupo. Com a visão ampliada ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo quer dizer ungido, né? Cristo é a palavra em grego para Messias, né? Que é o enviado, o Salvador, o ungido. Amém? Então, queridos, entenda uma coisa: quanto mais falamos de Jesus e da sua obra de salvação, mais reconhecemos a sua essência. Queridos, quanto mais você pregar o evangelho para as pessoas, mais você vai entender quem é Jesus. Mais você vai entender o quanto Jesus ama as vidas, o quanto Ele quer abençoar, o quanto Ele quer mudar a história da humanidade. Quem não prega, quem não fala do amor de Deus para as pessoas, quem não aproveita as oportunidades para levar o amor de Deus para as pessoas, perde esse entendimento dessa essência. Então fale de quem é Jesus para você, fale do que Jesus fez e faz na sua vida, em nome de Jesus, amém? Outra coisa, já estamos indo para o fim. O pescador de homens, a pessoa que vive esse propósito, anda no sobrenatural e opera milagres em nome de Jesus. Porque uma das coisas que convence as pessoas de quem é Jesus são os milagres, sim ou não? O milagre não garante a salvação e a permanência de ninguém. Quantos já foram abençoados e não voltaram mais? Tem pessoas que já passaram por aqui, nesse pouco tempo que a gente está aqui, que foram abençoados, que receberam milagres, livramentos, e não conseguem caminhar com Cristo. Então o milagre, ele não vai garantir a permanência de ninguém, mas ele vai revelar para quem não conhece a Deus, que existe um Deus poderoso. E o evangelista, o pregador, o ganhador de almas, ele recebe esse respaldo, essa unção, para apresentar para as pessoas esse Deus poderoso. Então, queridos, depois que Pedro disse esse sim para Jesus, ele andou sobre as águas, ele curou paralíticos, ele ressuscitou mortos. Não cantamos lá? Quando Pedro orou, Tabita se levantou? Não foi lá no congresso? Teve um momento lá de um teatro. Ah, você não estava? Não estava, mas eu vi depois. Ah, você viu, né? Foi à noite, né? Foi à noite. Na abertura do congresso teve um teatro que falava sobre o poder de Deus, daquela época, depois da vida dos apóstolos até os dias atuais. E passa essa passagem de Pedro. Pedro é chamado numa das igrejas e dizem: olha, essa mulher morreu, chamada Dorcas, né, Tabita. Fala, e ela era uma mulher boa, ela era uma mulher que abençoava as pessoas, ela tinha propósito na vida dela, ela era uma mulher com propósito. Aí Pedro manda todo mundo sair e diz: levanta, Tabita. Tabita senta, né, aquele sobrenatural, e ela ressurge dos mortos. Queridos, um pescador de almas, um homem que vive, uma mulher que vive o propósito de Deus, tem poder para ressuscitar mortos.
tem poder para curar os enfermos, no nome de Jesus, tem poder para andar sobre as águas, tem poder para viver experiências sobrenaturais, porque disse sim para o propósito da vida de Deus. A fé deve ser manifesta em obras que transformem vidas, ambientes e geografias. Queridos, Deus não te deu uma fé apenas para você crer que Ele existe. Ele te deu uma fé para você crer que Ele existe, e o poder dele através de você mude ambientes, mude histórias. Queridos, sua história já está sendo mudada por Jesus, amém? Amém. Mas vai te dar mais alegria se a história de outros forem mudadas através da tua vida. Nem se compara. Tudo que eu já vivo, tudo que eu já ganhei com Deus, tudo que eu já conquistei com Deus, não se compara quando eu vejo Deus me usando para transformar uma vida. Quando eu vejo Deus me usando para abençoar pessoas. Quando eu vejo Deus me usando para tirar pessoas que estão indo para o inferno, para virem para a presença dEle. Não se compara. Não adianta. Amém? Mas só um pescador de homens é que experimenta isso. E por último, queridos, um pescador de homens, ele deixa um legado. Ele deixa uma história. Ele deixa algo. Olha o que Pedro diz na segunda carta dele. Lá no finalzinho da Bíblia, Pedro escreve 2 cartas. Na verdade, alguém escreve, né? Ele dita. E alguém escreve. 2 cartas. E na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, em outras palavras, o meu corpo. Pedro sabia que o tempo dele estava acabando, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Você imagina? Jesus já tinha revelado: olha, você vai morrer, Pedro. E isso não foi agora. Quando que Jesus revelou isso para Pedro? Lá, quando disse assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta para Pedro, João capítulo 21. Sim, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, então cuida dos cordeiros. Pedro, então cuida dos rebanhos. E aí Pedro está caminhando com ele, João está indo mais à frente. E aí Jesus fala: olha, Pedro, hoje você é jovem, você vai para onde você quer, você vai para onde você vai, mas um dia você vai ser levado por pessoas, você vai ficar velho, e vai ser levado por pessoas. Ele não estava falando do velhinho que não sabe andar, estava falando que você ia ser levado para onde ele não queria, que era ser preso, que era ser torturado, que era sofrer por causa do nome de Jesus. E ali a palavra diz, e aqui Jesus estava revelando com que tipo de morte Pedro havia de glorificar Deus. E ele diz para Pedro: então segue. E aqui Pedro está falando desse momento. E ele diz: olha, efetivamente Jesus me revelou isso. E aí ele diz: mas da minha parte, esforçar-me-ei sempre por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Ou seja, eu vou me esforçar nesse tempo que eu estou aqui, para ganhar vidas, para viver o meu propósito em Deus, para que mesmo depois da minha partida, isso seja lembrado. Seremos lembrados, queridos, pelo que fizemos, ou pelo que deixamos de fazer. De uma forma ou de outra, você vai ser lembrado. Ou pelo que você fez, ou pelo que você deixou de fazer. De todo jeito nós vamos deixar um legado. Mas existe uma história que mesmo depois da nossa partida, pode continuar falando. Pessoas vão falar de você, porque um dia você levou o Evangelho. Vão lembrar: olha, aquele Carlos Henrique, em americano, falou de mim. Meus filhos vão estar aqui, né? Nossos filhos, nossos netos vão estar aqui dirigindo as igrejas, se Jesus não voltar até lá. Mas eles vão estar aqui tocando, ganhando vidas, abençoando. Mas vão estar falando de quê? Você viu com que carinho falam do apóstolo Edilson, que era o nosso apóstolo lá de Campo Grande, faleceu no tempo do Covid, no segundo mês de Covid, não tinha protocolo ainda, e ele tinha algumas comorbidades de sobrepeso, tudo. Quando ele percebeu, ele e toda a família dele pegaram Covid, filhos, a esposa, o neto, todos, parecia tudo resfriado, lembra? Ainda ninguém sabia, não tinha protocolo, não tinha, o hospital não sabia o que. Então ele demorou para ir
para o hospital. Porque todo mundo começou a sarar e ele ficou esperando sarar também. Só que ele já tinha mais de 60 anos, ele tinha comorbidades. O que aconteceu? Quando foi para o hospital, já estava tudo tomado, ficou um tempo entubado e faleceu. Mas ele morreu, mas a história dele é impressionante. Continua, né? Os 4 filhos, os 4 genros, todos pastores, todos agora multiplicaram as igrejas, todos liderando igrejas, os netos, você viu? Todos na obra, os discípulos, as igrejas, o trabalho que foi feito, fica uma história. E quando você lembra dele, você lembra do legado que ele deixou, do que ele falava. E aí sobe a pastora Fernanda, que é filha dele, porque meu pai me dava bronca, lembra? Aí depois sobe o Papi, que é o pastor Papi, que hoje é vereador em Campo Grande, vai ser lançado agora para vice-governador de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul, é filho dele. Mesma coisa, ele fala assim, meu pai, ele ia para o gabinete, ele falava assim, eu no meu primeiro mandato, meu pai ia para o gabinete, sentava no sofazinho e abria o jornal, e ficava lendo o jornal, e eu ia atendendo as pessoas. Aí quando a pessoa saía, ele virava para mim e falava, Nana, o que você falou não está certo, e me corrigia. Então eles lembram, porque ficou uma história, ficou um legado. Queridos, a tua história vai ficar, o teu legado vai ficar, mas para isso a gente tem que ter debaixo do propósito. Não dá mais para a gente vir assistir o culto, ir embora para casa, trabalhar a semana inteira, vir assistir o culto, ir embora para casa, trabalhar a semana inteira. Não é só isso, tem mais, porque até você não vai precisar trabalhar tanto se tiver no propósito, você não vai ter que buscar tantas coisas se você tiver no propósito, porque essas coisas vão entrar na tua casa, vão entrar na tua vida, vão entrar nos teus negócios, vão entrar na tua saúde, vai entrar em tudo na tua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos creem nisso? Então fique de pé, eu quero orar por você. Quero orar pelo propósito que Deus tem para a tua vida. O propósito de ganhar almas, queira você ou não, já está sobre você. A Bíblia diz, o Espírito está sobre mim, porque Ele mesmo me ungiu para pregar as boas novas. Mas eu sei que existem dons e talentos na tua vida, onde Deus vai manifestar propósitos específicos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se desligue de tudo. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração agora. Pedro estava ali como um homem comum, tinha trabalho, a Bíblia diz que ele era um empresário no ramo da pesca, tinha uma empresa familiar, ele tinha família, ele tinha pessoas doentes na família, ele vivia as lutas normais, os desafios do dia a dia, de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, de uma pessoa que vive a vida. Mas ele teve um encontro com Jesus. E depois de ter recebido Jesus, porque ele reconhece e confessa que é pecador, Jesus disse, eu te perdoo, não temas. Mas tem um propósito para você. Eu tenho um propósito para a tua vida, Pedro. E se você disser sim, Pedro, para esse propósito, se você disser sim, eu quero viver esse propósito, Pedro, a tua história muda, o teu nome muda, a tua casa muda, as tuas finanças mudam, o teu discernimento em relação a quem eu sou muda, a forma como você se move no sobrenatural muda, a forma como eu te uso muda, e além de tudo ainda há um legado que você vai deixar, porque você pode não estar mais aqui, mas a tua história vai continuar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti esses Teus filhos que aqui estão. Que manhã tremenda, Senhor, na Tua presença, onde pudemos Te louvar, Te adorar, engrandecer o Teu nome, e pudemos através da Tua palavra, saber que a nossa vida não é uma vida comum, de quem nasce, cresce, arruma um emprego, trabalha, ganha e perde dinheiro, e depois morre, e tudo acaba, não. Há muito mais. Há um deixar tudo. E quando deixamos tudo pelo nome de Jesus, e por amor a Jesus, não perdemos nada. Pelo contrário, somos acrescentados justamente daquilo que mais buscamos,
ou daquilo que precisamos, porque Tu és um Deus supridor em todas as coisas. Por isso, Pai, eu abençoo os Teus filhos que estão nessa manhã aqui, e talvez aqueles que não estiveram, mas estão assistindo agora este culto. Pai, abençoa-os com o entendimento de que o Senhor os chama a um propósito, e que eles despertem para isso, que não sejamos apenas mais um a frequentar um lugar, uma igreja, uma reunião, mas que sejamos aquele que faz a diferença, aquela que faz a diferença, aonde quer que estejamos, aonde quer que entremos, aonde, Pai, cremos na Tua palavra, não somos apenas ouvintes, mas vemos agora, enxergamos, porque a Tua palavra diz que aqueles que se santificam, limpam o seu coração, contemplarão, verão a Deus. Por isso, Pai, abençoa os Teus filhos, para que nesse tempo, eles estejam sensíveis à Tua voz, para que o Senhor revele a eles o Teu propósito, revele a eles o Teu chamado, revele a eles aquilo que vai além dessa vida comum aí fora, porque não fomos chamados para vivermos o que todos vivem, mas fomos chamados de forma singular e específica para viver aquilo que o Senhor tem para nós, e que o Senhor entre nas suas casas, estenda a Tua mão, traga cura, traga libertação, traga restauração, traga provisão espiritual, emocional e material, traga vida de Deus, essência de Deus, poder de Deus, manifestação da glória de Deus, que a nossa casa se torne um lugar da manifestação do poder e da glória do Altíssimo, em nome de Jesus. Que vivamos, Pai, as Tuas promessas, segundo, Pai, o Teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, abençoa os Teus filhos com o entendimento daquilo que o Senhor quer e tem para eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Só quem recebe, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Pai, eu ainda quero orar, Senhor. Quero orar para que não haja medo nos nossos corações, Senhor, em relação a viver o Teu propósito. O Senhor disse para Simão: não temas, Simão. E ele rompeu em fé, e ele creu e deixou tudo. Então que não haja um medo de deixar tudo, Pai, para viver essa experiência tão linda, debaixo do Teu propósito. A nossa vida não tem sentido se não vivermos o Teu propósito. Por isso, Pai, abençoa os Teus filhos com fé, e tudo aquilo que é seta de medo, de dúvida, de incredulidade, de incerteza, de angústia, de sensações ruins, de perda, caem por terra agora em nome de Jesus. E os Teus filhos são por Ti abençoados agora, com entendimento, fé, ousadia, porque não foi espírito de medo que o Senhor nos deu, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, Pai, aquela que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre a vida dos Teus filhos, e na medida de fé que aumenta a cada dia, eles vivam as experiências sobrenaturais em Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais um forte aplauso ao Senhor Jesus.